Graça e paz, boa noite. Estamos chegando aqui ao vivo hoje de uma maneira totalmente diferente, mas estamos aqui para juntos refletir mais uma vez sobre a palavra de Deus. Um tempo maravilhoso, um tempo bom. O dia hoje está fresquinho, né? A noite já está chegando, estamos perto das 18 horas e 15 minutos e será um tempo maravilhoso. Hoje vamos ter uma coisa meio diferente aqui dos demais dias, né? Para nós estarmos aqui juntos mais uma vez. Desta feita nós vamos começar nas sextas-feiras aqui, sempre neste horário, ou quiçá mais tarde um pouquinho, estudo sobre o Apocalipse, com o tema Então Virá o Fim. E hoje nós estamos vivendo um período de tantas coisas que nós pronunciamos, falamos, a questão de buscar, né, a presença de Deus, mas de todas as vezes que nós buscamos a presença de Deus, nós nos relacionamos às nossas necessidades momentâneas, ao que nós precisamos viver aqui, tipo a solução de uma conta, de uma dívida, de desemprego, a cura de uma doença, de uma enfermidade qualquer. Nós estamos sempre relacionando a presença de Deus a estas coisas. E o tempo vai passando e quando nós vimos os sinais proféticos acontecer, Jesus para a sua igreja, para o seu povo, de nos preocuparmos em nos relacionarmos com Deus, acreditando que em um momento, no abrir e fechar de olhos, vai acontecer algo estrondoso, extraordinário na terra e quiçá um desaparecimento de uma multidão de gente que louva, que glorifica, que bendiz a Deus, e de repente nós nos pegamos que nós estamos muito além disso, né, ou aquém disso, né? Não estamos mais nos preocupando exatamente que o objetivo da nossa conversão, do nosso batismo nas águas, da nossa vida ao lado do Senhor é exatamente porque um dia Ele vai voltar, porque um dia Ele vai nos levar embora daqui e nós precisamos viver essa certeza, essa convicção de que breve o Senhor vai voltar. Então nós vamos começar todas as sextas-feiras, nós vamos falar sobre isso, como nas quartas-feiras nós estamos falando sobre família e na quinta-feira à noite estamos falando sobre conflitos da vida ainda, e já nós vamos mudar esses conflitos, mas hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a vinda de Jesus. Como será exatamente essa vinda? Qual o propósito, né, do livro do Apocalipse, principalmente? Qual o propósito das 7 cartas, né, que Jesus pede a João para escrever? Então, qual o propósito de tudo isso? Para onde vai tudo isso, né? Então é sobre isso que nós vamos refletir um pouco e eu quero te convidar a estar conosco. Vai ser um estudo mesmo, em que se você estiver desocupado, a sentar e fazer anotações, e se for o caso de muito interesse, se você não quiser conseguir fazer anotações nesse horário, deixa um comentário aí para falar, pastor, faz mais tarde porque eu estou interessado, e aí nós vamos fazer mais tarde, como nós fazemos da quinta-feira, às 8 e pouco, aí a gente pode fazer mais tarde para você fazer anotações, perguntas, porque vai ser um estudo mesmo que nós estamos montando sobre o Apocalipse, começando exatamente do primeiro capítulo do Apocalipse. Deus, no nome de Jesus, eu quero te honrar e te glorificar por esse momento tão especial em que nós podemos parar um momento para refletir sobre a sua palavra, para viver um pouco o que a mesma diz a teu respeito, a respeito do teu reino, o propósito do Senhor. E quando falamos do reino, falamos da plenitude dele. Então é muito interessante, muito importante que nós reflitamos e nos despertamos sobre isso, Senhor. E
essa é a convicção com que nós começaremos essa aula hoje, e eu chamo de aula porque nós teremos um estudo mesmo sobre a necessidade de voltar a nossa mente, o nosso pensamento para o Teu reino, para a Tua vinda, para os propósitos do Senhor. E eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo toque no coração de todos quantos puderem pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, caneta e sentar comigo e começarmos a refletir sobre a Tua vinda, sobre o propósito do Senhor em arrebatar a sua igreja, em levar o seu povo embora desta terra. Que possamos refletir sobre isso no nome de Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. O nosso início de aula hoje está falando exatamente sobre uma revelação de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está dizendo lá: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Esse é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. É tão interessante nós pararmos para refletir que lá atrás João estava dizendo: o tempo está próximo. Se lá atrás ele disse que estava próximo, o que nós falamos hoje? O que podemos pronunciar ou dizer hoje sobre essa questão do tempo? Né? O que é mais próximo do que o próximo que João já está dizendo? Então, nós vamos entrar exatamente fazendo introdução disso, e a nossa aula de hoje nos traz o objetivo de conhecer a pessoa de Jesus na vida da igreja, né? Reconhecer, né? Porque às vezes nós conhecemos e perdemos esse conhecimento e precisamos reconhecer isso, perceber a necessidade de aprender da sua pessoa genuinamente, logo a princípio aqui é uma revelação dele, e buscar por meio da leitura bíblica identificar Jesus como meio do cuidado de Deus para conosco. Ou seja, Jesus é o cuidado de Deus para mim, para você, para a sua igreja na terra. Esses são os nossos objetivos, que está dentro do saber, do sentir e agir, né? E nós temos a convicção disso. Considerando que os destinatários da revelação que João recebeu na ilha de Patmos são as igrejas de Cristo, a essência da revelação é o próprio Senhor Jesus Cristo. O primeiro capítulo do Apocalipse pode ser dividido em 4 partes. Primeiro, a saudação, depois os títulos de Cristo, a visão de Cristo e o resultado da visão. 4 coisas a repetir: a saudação, os títulos de Cristo, a visão de Cristo glorificado e o resultado dessa visão. Essas 4 coisas fazem parte exatamente do resumo do primeiro capítulo do Apocalipse. E a saudação está aqui no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. E aí depois, na sequência, já em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, e ele vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia e os 7 Espíritos de Deus. E do versículo 5 até o versículo 6, Jesus ele é apresentado como a fiel testemunha, né? Quando ele é apresentado, olha, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra, ou seja, o rei dos reis, né? E diante disso nós temos a purificação, a libertação e a posição dentro desta testemunha. Qual o propósito desta testemunha? Purificar, libertar e dar a posição, ou seja, nos tornar exatamente propícios à vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos estar preparados, estar voltados exatamente para isso. Então, quando nós observamos isso, aí nós temos também o item 4 no versículo 7, que é o tema do livro, e no versículo 8, ele é o alfa, o ômega, aquele que é, que era e que virá, o Todo-Poderoso. Esta é a saudação, né? Quando ele começa no versículo 7, como vimos, vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão.
até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Então, aí nós temos exatamente o preâmbulo do Apocalipse, né? Nesses primeiros 8 versículos, né? Tá a introdução, toda a apresentação do livro dentro desses 8 primeiros versículos. Quem é Jesus nisso, como ele se apresenta como testemunha fiel, como Alfa e Ômega, né? E aquele que é, que era, que há de vir, e na posição de receber todo o poder, como ele certa vez disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus, ele foi fiel à missão que ele foi entregue por Deus, e por isso ele diz a testemunha fiel. Porque ele testemunha fiel, a testemunha da verdade, a testemunha que não abriu mão. Por várias vezes ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade dele é essa. E ele citava a vontade, todo mundo percebia que realmente ele estava fazendo a vontade do Pai. Em segundo lugar, ele foi o primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Algumas vezes nós podemos imaginar assim: como que Jesus é o primeiro a ressuscitar, se Elias, né, fez um milagre de ressurreição, se Eliseu fez um milagre de ressurreição? Mas aí nasce a pergunta: onde estão as duas pessoas ressurretas por Elias e Eliseu? Onde está Lázaro, que Jesus ressuscitou? Onde está o filho da viúva de Naim, que ele devolveu a vida? A filha de Jairo, que também ele devolveu a vida. Todos esses voltaram ao sepulcro novamente. Por que então Jesus é o primogênito dos mortos? Ou seja, o primeiro a ressuscitar. É exatamente pelo fato de que ele ressuscitou para nunca mais voltar ao sepulcro. O sepulcro está e permanecerá vazio para a eternidade. O sepulcro, o qual ele foi sepultado. Podem até ser que um dia coloquem outras pessoas lá, deposite outros corpos lá, mas o dele nunca mais voltará ao sepulcro. Então, por isso que ele é o primogênito, né, dos mortos, o primeiro a ressuscitar. Porque depois dele, nós vimos como Paulo relata na carta aos Tessalonicenses, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, serão os segundos a ressuscitar depois dele, porque ressuscitarão também para não morrer mais. E como ele disse, ele é o Rei dos Reis, ou seja, o soberano do Rei da Terra, o Rei dos Reis, o domínio é dele. Ou seja, nenhuma autoridade real, presidencial, parlamentarista, seja lá como for que se interprete as autoridades primárias nos países, estarão governando no topo. Eles estão governando embaixo do governo de Jesus. Por quê? Porque Deus lhe deu essa autoridade, para que todos os reinos se curvem diante dele, para que todos os reinos se rendam à autoridade, à soberania dele. Então, por isso que João mais tarde vai dizer: na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, todos os reinos, o nosso presidente, o presidente dos Estados Unidos, ministros em vários países, ou monarcas em alguns países onde existe monarquia, seja lá a autoridade máxima que for, está exatamente sob o governo, ou seja, embaixo do governo de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o domínio pertence a ele. Quando nós chegamos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 16, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte, como um toque de trombetas. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o
às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Aliás, uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama, e os seus pés como latão reluzente. Refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita havia 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Esses são exatamente o versículo 9 até o versículo 16, quando João ele tem a visão, desse ser espiritual que está diante dos olhos dele. Na sua visão, ninguém sabe exatamente se essa visão de João era uma visão a olhos abertos. Ele só fala exatamente que ele teve a visão, que ele estava vendo, ou se é em forma de sonho, mas ele estava vendo esta visão naquele momento, e ele começa a relatar: cabelos brancos, olhos flamejantes, pés como de bronze ou latão reluzente, voz estrondosa como o som de muitas águas, as 7 estrelas, a espada afiada de 2 fios, o rosto resplandecente. Ele faz um retrato, do que ele está vendo na sua frente. Ele está dizendo que está entre os 7 castiçais, está este, e ele diz: ele tem a semelhança do Filho do Homem. João tem a mesma experiência que teve Daniel e Ezequiel quando viram o Senhor. A mesma mão que segura as estrelas conforta, anima e limpa as suas lágrimas. No versículo 17 nós vamos ler isso. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. É o Cristo ressurreto que fala, o Eterno com toda a autoridade sobre a morte e o inferno, e ordena a João que escreve, versículo 18 e 19, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Aqui está exatamente, começa a divisão da profecia. Ele está dizendo: João, tem coisas acontecendo agora, escreve o que está acontecendo agora. Escreve também o que vai acontecer depois, João. Depois de agora, depois dessa revelação. Então, ele convida João para escrever agora, e João vai pegar o pergaminho e vai começar a anotar tudo que ele vai estar vendo em sua visão, todo o propósito dessa visão. João começa a relatar o que ele está vendo. Então, e diante disso, ele começa ele sabe para quem ele vai escrever. São 7 igrejas, como nós vimos, as 7 igrejas que estavam na Ásia. Ele tem que escrever. Para alguns estudiosos, estas igrejas representam 7 períodos, ou o que poderíamos chamar de 7 dispensações, cada um dentro do seu contexto histórico. Cada período, e nós vamos estudar cada uma dessas cartas enviadas a estas igrejas, mais precisamente aos seus responsáveis, aos seus pastores, e nós vamos entender exatamente o que essa carta tem a ver conosco como igreja hoje. Qual é o período que se encaixa a nós? Qual é a lição que nós podemos ter exatamente dessas 7 cartas escritas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor? E o que podemos analisar? Ou seja, que tipo de doxologia nos tem apresentado ao Senhor? Como nós temos nos chegado a Deus, e qual é a nossa esperança,
ele pode receber sua doxologia como expressão de sua fidelidade a Ele, o nosso culto, a nossa adoração, uma expressão de fidelidade ao Senhor? É uma pergunta que fica para nós. O que nós estamos apresentando a Deus? Quando nós nos reunimos com os nossos irmãos na congregação para cultuar ao Senhor, qual é o nosso propósito? É cultuar a Deus ou receber alguma coisa de Deus? Ou cultuar para receber? Ou cultuar, só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto? Ou cultuar para receber ou ir lá só para receber? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito quando sentamos no sofá da nossa casa e pegamos a Bíblia para refletir um pouco sobre ela? O que nós queremos? É que ela fale que a nossa história está mudando, que a prosperidade está chegando, que está vindo dinheiro para o nosso bolso, que nós vamos conseguir tudo aquilo que nós estamos almejando. Ou seja, se essa é a nossa visão, nós estamos incluídos naqueles que o Senhor diz que ajuntam tesouros na terra. E é exatamente o que nós não devemos fazer, juntar tesouros na terra. Nós precisamos refletir sobre a nossa doxologia, o nosso culto, o nosso serviço que nós prestamos a Deus. E a questão é, para que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador? Por que nós fizemos isso? Qual é o propósito? O que foi nos anunciado? Foi que a nossa vida mudaria aqui? Porque para a nossa vida mudar, nós precisamos que este país mude. Para a nossa vida ser próspera, nós precisamos que esse país seja um bom distribuidor de renda. Coisa que nós desejamos que nunca vai acontecer, nós sabemos disso. Que isso só vai acontecer quando o Senhor reinar eternamente. Os 3 títulos de Jesus apresentados no corpo deste primeiro capítulo, João acrescenta em doxologia a menção dos atributos passados e futuros de nosso Senhor. Ele não somente nos ama, não somente isso. Ele não somente nos libertou de nossos pecados por meio do seu sacrifício vicário, mas nos constitui reino e sacerdotes. Ou seja, olha o que ele está dizendo. João está dizendo, olha, ele nos vai constituir reinos, ou seja, nos dá autoridade de liderança. É por isso que nós vemos de quando em quando nós ouvimos se levantar de grandes pastores, grandes igrejas, grandes avivalistas, grandes mensageiros, grandes ministros, porque ele levanta sacerdotes também. E hoje eu quero olhar nos seus olhos, se você está me assistindo agora, e dizer que Deus te levantou como sacerdote. Qual é a função do sacerdote? O sacerdote é aquele que estende as mãos para ministrar. O sacerdote é aquele que estende as mãos para abençoar. O sacerdote é aqueles que da sua boca só saem palavras de bênção, palavras de edificação, palavras que exortam, palavra que dá ânimo, palavra que dá prazer, palavra que levanta do pó e faz assentar nos melhores lugares. Assim como Deus firmou uma aliança com os israelitas no Monte Sinai, fazendo deles seu povo, seu reino, sobre o qual governou também Cristo por sua morte, ratificou uma nova aliança e inaugurou um novo reino, como diz John Stott. A igreja representa hoje esse Cristo vivo, esse ungido de Deus ressuscitado. A igreja representa hoje, legalmente, essa mensagem do reino. Ou seja, hoje nós somos representantes legais do reino de Deus. Você, por onde passar? Ainda ontem, não sei se você viu a live de ontem, se já assistiu ou se assistiu ao vivo quando nós estávamos falando exatamente sobre como fazer a diferença nesse mundo tão conturbado. Como ser diferente nesse mundo. E nós precisamos parar para refletir nisso. Se nós estamos vivendo essa diferença, se nós estamos vivendo esse propósito de ser diferente, ou que realmente estamos vivendo. Se o nosso testemunho mostra para o mundo, porque às vezes a nossa preocupação é fazer grandes obras para Deus, não é? Mas a realidade, queridos, é que a palavra diz através do Evangelho de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Dos homens, eu enfatizei isso ontem à noite. Então é os homens que precisam ver essas boas obras em nós. Nós precisamos fazer boas obras para os homens ver.
Mas Jesus disse que quando nós demos esmolas, nós temos que esconder as mãos, não é tocar trombeta. Jesus já está profetizando uma coisa que hoje nós vimos tanto no nosso dia, tantas ações comunitárias que só dá certo se a televisão mostrar. Só dá certo se tocar, se anunciar. Olha, está vendo, só tem porque eu dei. Não, nós estamos falando exatamente de obras que glorificam a Deus. Obras que levam pessoas a exaltar o Pai Celestial. Obra que leva as pessoas a dizer: bendito seja Deus. Deus usou a sua vida, Deus usou o seu coração, a sua boca para abençoar a nossa vida. E é isso que nós precisamos hoje ter, esse conceito, né? Precisamos viver exatamente isso, certo? Então, como eu disse, hoje nós estamos fazendo a introdução, né, do livro do Apocalipse, e nós vamos estar estudando esse livro todas as sextas-feiras, né, até terminarmos todo ele. Vai ser uma bênção. Deixa um caderno separado ou no seu celular, no lugar, mas de repente no caderno vai ser bem melhor, a sua Bíblia. E, como eu disse no início, se você não conseguir acompanhar, porque você está dirigindo, está indo para casa, ainda está no trabalho, você fala: então faz mais tarde porque eu quero acompanhar, eu quero fazer anotações, eu quero fazer perguntas. Vai ser maravilhoso nós estarmos juntos refletindo sobre o Apocalipse. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que vai edificar muito a nossa vida sobre esse contexto, tá? E você é o nosso convidado a estar conosco. E aproveita e compartilha esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente curiosa, tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que vê o livro do Apocalipse como um filme de terror, tem medo dele. Mas nós vamos entender que esse livro é uma bênção, é de grande edificação, é um livro de despertamento para a nossa vida espiritual, para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Deixe eu orar por sua família, pelo seu lar, por sua casa, para que nós possamos ter uma noite debaixo da bênção, da paz do Senhor, de tranquilidade. Aproveite e faça menção daqueles que ainda não estão vivendo as promessas do Apocalipse, para que eles possam um dia se render ao Senhor, se converter e ser uma bênção na presença de Deus. Oremos então. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. O Senhor reina e o seu reino jamais terá fim. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Adorado seja o seu nome na beleza da sua santidade. Deus, dá-nos força para que, enquanto pudermos, se tivermos vida o suficiente, possamos nos reunir todas as sextas-feiras para estudar, Senhor. Então virá o fim. É o nosso estudo nesses dias e queremos viver isso debaixo da tua bênção, da tua presença, do seu amor, da sua benignidade. Queremos ser agraciados diante de tudo que o Senhor pode nos proporcionar. Vai ser muito bom nós estarmos juntos nesses dias todos para honrar e bendizer teu nome para todo sempre. Exaltar seja o Senhor. Obrigado, Senhor, que o teu Espírito possa ser o nosso mestre, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe teu lar, tua casa. Amém? Amanhã é sábado, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Né? Nós vamos estar amanhã, né? Vamos estar lá na Pitágoras, né? Uma travessa da Águia de Aia, lá no Aicavale. Amor Agape Church, 4º aniversário, até que nos ajudou o Senhor. E nós vamos estar lá juntos, adorando, ministrando a palavra do Senhor. Vai ser uma festa muito gostosa. Você que mora perto da Zona Leste, aí, né, perto da área de Águia, Arthur Alvim, Itaquera, essa região toda aí, compareça lá na Rua Pitágoras, fica bem no comecinho assim, né? Está lá para receber você com um abraço. A pastora Dora, o pastor Leonardo, a Carol, a Larissa está lá, o Tauan. Então exatamente a equipe, né, que preside aquele ministério está para receber todos os irmãos e nós vamos estar lá juntos. Eu estou ministrando amanhã à noite, né, para a glória do Senhor, e você está convidado para estar conosco nesse culto em nome do Senhor Jesus. Mas se caso você não estiver lá, vá cultuar com os irmãos amanhã. Vá cultuar, vá ao culto, procure um lugar onde tenha um culto, ou tenha uma vigília, e vamos nos render à presença do Senhor, porque isso é maravilhoso, é muito bom estar na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor, e que tenha uma noite de bênção, tranquila, em nome do Senhor. Para quem está no frio, que tenha uma noite de sopa, de chocolate quente. Para quem está no calor, águas tranquilizantes.
Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.